Amém? Muito bom estar com você. Eu estou empolgado em estar aqui. Eu queria contar de forma bem breve, né, o que Deus fez naquele lugar. Vocês fizeram parte disso, né? Vocês nos enviaram com as suas orações, enviaram, né, com as suas ofertas, com a sua intercessão, com o seu apoio. E eu quero dizer para você que valeu a pena, amém? Eu quero dizer para você que foi muito especial o que Deus fez naquele lugar. Eu sei que a gente passou um pouquinho aqui, né, nos outros domingos, através ali de vídeo. Mas nós fomos com duas intenções para aquele lugar. A primeira, nós buscamos ir em vários lugares onde houve avivamento, onde houve ao longo da história da igreja, né, homens e mulheres que despertaram algo em sua nação, na sua época, e transformaram todo o meio e aquela sociedade onde viviam. E nós somos em alguns lugares muito específicos, e foi muito poderoso o que Deus fez. Eu já contei um pouquinho aqui, mas para você entender, né, nós fomos na igreja de Evan Roberts. Eu já tinha ido lá e dessa vez eu fui com a equipe e nós tivemos um tempo de oração. E nós choramos naquele lugar, nós oramos naquele lugar somente por uma coisa: por vocês. Nós oramos pela nossa igreja, pela nossa comunidade. Nós pedimos: Senhor, assim como um dia Tu fez no País de Gales, nós pedimos: faça em Joinville, faça através da nossa comunidade. Nós somos um povo lá apaixonado por Ti, Jesus. E nós clamamos: derrama o Teu Espírito, assim como Tu já derramou nesse lugar. Foi isso que nós viemos pedir, né? Nós oramos, choramos, pedimos: Senhor, em parte, uma parte daquilo que foi derramado nesse lugar, sobre as nossas vidas. E foi muito especial porque no final da reunião, a mulher que nos recebeu e mostrou toda a igreja, né, ela pôde orar pela gente e ela deu algo muito especial. Ela pegou de dentro de um armário que tem lá, e em nome de Jesus muitos aqui irão ainda lá, amém? Vocês vão pessoalmente lá, e lá vocês vão ver, tem uma parte específica que eles contam a história da igreja. E tem um armário muito grande, com coisas muito específicas da época do avivamento, notícias de jornal, revistas, folhetos. E naquele armário ela abriu, ela pegou uma Bíblia daquela época do avivamento, uma Bíblia grande, toda em galês, e ela deu para mim. E foi muito especial, porque eu entendi que aquilo que a gente foi buscar, o Senhor estava nos autorizando, o Senhor estava nos dando legado, amém? Eu não sei se você entende, mas ninguém abre aquele lugar, ninguém toca naquele armário. Ela abriu para a gente, pegou uma Bíblia daquela época, está datada, está o nome, inclusive que a família Ivans deu para um outro rapaz, está tudo datado lá naquela Bíblia, e foi muito especial. Depois nós fomos na igreja e na casa de John Wesley, e lá também foi algo muito especial. A gente pôde fazer algo que eu já fui outras vezes, não podia. A gente pôde ter um tempo só nosso de grupo, e a gente orou exatamente no quartinho de oração dele, na casa dele, no quarto de oração. A mulher deixou, ela continuou com o grupo, fazendo o tour na casa, e nós podemos ter um tempo de oração lá, de intercessão pela nossa casa. E mais uma vez, Senhor, nós declaramos: Senhor, assim como Tu fez em John Wesley, aquilo que o Senhor fez em Londres, aquilo que o Senhor fez em Inglaterra, faça no Brasil, faça em Joinville, faça na nossa comunidade. O Senhor nos permitiu poder ajoelhar, botar o joelho no mesmo lugar que Ele botava. E foi muito especial, foi muito poderoso mais uma vez. Sabe, para você entender o que eu estou falando, eu sempre falo a respeito disso, porque uma das coisas para mim que mais marcou, quando eu estava lendo sobre John Wesley, foi que John Wesley, quando Deus começou a movimentar o Espírito no meio dele, através das suas palavras, né, no meio das suas pregações, pessoas começavam a cair no Espírito. E o próprio John Wesley, ele nunca havia passado por essa sensação, ele nunca havia passado por essa experiência, né, do Espírito tomar conta ao ponto da carne não suportar. E ele não entendia o que estava acontecendo. E depois, quando ele acabava os seus sermões, as pessoas voltavam ao normal, ele chegava e entrevistava essas pessoas.
tem essas anotações, eu li, isso me impactou muito. Ele perguntava: tá, Dona Maria, mas quando tu caiu, o que tu sentiu? Tu sabia onde tu estava ou não estava? Né? Como é que teu corpo ficou mole? Então isso eu acho muito incrível, porque uma das coisas que a gente vai perceber e olhar em todo homem e mulher que trouxe avivamento para a sua época, foram homens e mulheres que não reteram o Espírito Santo, não limitaram a ação do Espírito Santo, embora muitas das vezes não compreendessem o que o Espírito Santo estava fazendo. Eles tinham intimidade suficiente com Deus para entender que era o mover do Espírito, e isso para eles bastava. Assim foi com a Rua Azusa e tantos outros. O mover vinha sem eles entender, mas eles deixaram e permitiram com que o desconhecido, com que o mistério de Deus fosse manifestado através da vida deles. Uma outra coisa que eu conto que para mim impactou muito é que John Wesley, ele começou a pregar na rua, né? Uma das nossas camisetas que está lá na 193, lá, que todo recurso é para as missões, de aproveitar, faço uma propaganda aqui. A camiseta preta está escrito lá, né? The world is my parish. O mundo é minha paróquia. Essa é a frase mais famosa de John Wesley, porque o que ele começou a pregar começou a ser tão forte, começou a ser tão poderoso, que muitas igrejas começaram a rejeitar aquilo que ele estava pregando. E ele começou a pregar na rua. Ele falou: não, a rua é minha paróquia, a rua é minha igreja, eu vou pregar aqui nesse lugar. E ao mesmo tempo que muitos recebiam aquilo que ele estava pregando, muitos iam contra, queriam matar John Wesley, né? Eu estou falando de muito tempo atrás. E ele conta de uma história, uma vez que um homem pegou uma pedra muito grande e arremessou nele. E ao mesmo tempo que esse homem arremessou essa pedra, vinha um outro homem muito alto, de mais de 2 metros de altura, correndo bravo para cima dele. E aí John Wesley conta que essa pedra que estava vindo na direção dele desviou, fez uma curva na frente de John Wesley e bateu na cabeça do outro homem que estava vindo para bater nele. Bateu na cabeça e o homem morreu na hora. E ele continuou a pregar Cristo. Então uma das coisas que a gente foi lá foi clamar por isso, por esse mover, porque nós acreditamos e há uma palavra e há uma promessa bíblica e fala que um dia o Senhor irá derramar do seu Espírito sobre toda a carne, amém? Um derramar do Espírito sobre todas as nações. E nós acreditamos nisso, e eu acredito que Jesus está voltando, e esse último derramar está por vir. Acredito que dessa vez o Senhor não vai escolher um homem ou uma mulher, mas o Senhor está escolhendo realmente e acolhendo uma igreja de dentro da igreja, homens e mulheres dispostos, disponíveis, prontos para a ação do Espírito. E quando esses homens e mulheres estiverem com o coração totalmente rendidos, o Senhor virá, e vai acontecer em Joinville, vai acontecer em Florianópolis, vai acontecer em Brasília, vai acontecer por toda a nossa nação, e assim sobre Portugal, e assim sobre a Espanha, e assim sobre o Japão, assim sobre a África e os Estados Unidos, e um grande anúncio de Jesus Cristo haverá. Por quê? Porque João Batistas precisam pregar. Estamos vivendo um tempo de deserto novamente. E no tempo de deserto existe uma voz que clama. E o Senhor novamente está chamando homens e mulheres para ser a voz daquele que clama. João Batista, ele não era o que clamava. Quem clamava era Deus. Ele somente era a voz daquele que clamava. E quando nós olhamos para a nossa nação, nós olhamos o que está acontecendo no nosso meio, na política, nas escolas, na faculdade. Ei, você precisa entender, está ruim, Deus está clamando nesses lugares. Eu e você, como cristão, não devemos nos intimidar, não devemos nos entristecer, ou ficar igual aquele desenho animado, né? Ó vida, ó céus, por que a gente está nessa? Nós temos que sair da nossa zona de conforto, sabe, deixar, o papai deixou para a gente a sinagoga, nós também vamos ser sacerdotes, porque meu pai eu vou ter uma roupa bonita, com várias pedras preciosas, mas eu estou olhando para o Senhor, e o Senhor está aonde? Ele está no deserto, a voz dele está clamando naquele lugar. Então você tem que sair da zona de conforto e falar assim: quer saber, eu quero deixar a sinagoga, eu tiro as roupas bonitas, eu me visto com pele de camelo, eu vou comer mel e gafanhoto, mas eu vou estar aonde o Senhor está, eu vou preparar o caminho.
O tipo de relacionamento que você tem com Deus determina a forma como você vê as coisas. O tipo de relacionamento que você tem com Deus determina a forma como você age perante as situações. Porque o tipo de relacionamento que você tem com Deus determina quem você é em Deus, te gera uma identidade em Deus. E se você tem intimidade, essa intimidade ela gera uma identidade de filhos. E filho, filha, são homens e mulheres que onde estão precisam manifestar o Pai. Amém? Quantas e quantas vezes nós estamos em um ambiente, em um lugar onde a nossa perspectiva, ela acaba sendo natural. Em vez de nós nos manifestarmos e fazermos a diferença, nós nos ocultamos, nós desfalecemos. Eu vejo que é tempo, e o Senhor está nos chamando para um tempo assim como era no tempo dos discípulos. Agora então apóstolos, pastor Ricardo. Tempo onde a gente vai parar de reclamar e de botar a dificuldade e a pressão e a perseguição como a vida, eu preciso de oração, mas nós vamos regozijar, pastor. Nós vamos nos alegrar, nós vamos dizer assim, cara, eu estou sendo perseguido por causa de Jesus, eu estou com tal dificuldade por causa de Jesus, lá está sendo difícil por causa de Jesus, eu estou feliz. Tá bom, tá gostoso. Foi incrível o que Deus fez nessa viagem com a gente. E isso mexeu em muita coisa dentro de mim. Isso fez, inclusive, remexer algumas coisas da qual o Senhor já tinha trago para mim há muito tempo atrás. E o Senhor trouxe tudo à tona de volta, como se fosse ontem. Sabe o que é primordial para mim e para você? Amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe o que vai fazer diferença em nossas vidas? Sabe o que pode trazer avivamento no meio da tua família? Sabe o que pode trazer avivamento lá no meio da tua empresa, no meio dos teus estudos? É você colocar Deus acima de tudo. E aí eu te pergunto, será que eu e você temos colocado Deus acima de tudo? Será que o quanto nós amamos o Senhor é maior do que o quanto nós amamos nossos filhos? Do quanto nós amamos a nossa esposa, do quanto nós amamos o nosso dinheiro, os nossos bens materiais? Será que Deus está acima dessas coisas? Vamos fazer um negócio aqui. Hoje eu quero interagir um pouco para você. Como eu falei, o Senhor me trouxe de volta algumas coisas que o Senhor ministrou na minha vida lá atrás, e hoje eu quero repetir isso com você. E eu vou fazer algumas coisas que eu já fiz aqui, mas eu vou fazer de novo, porque o Senhor quer nos relembrar de algumas coisas. Eu sei o que Deus tem para fazer na nossa comunidade. Eu acredito no que Deus vai fazer através dessa comunidade. Amém? Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar aqui que nós estamos numa entrevista agora. Pega aqui para mim, tu vai anotando para mim, filho. Vamos imaginar assim, nós estamos numa entrevista agora. Você é um repórter e eu sou um entrevistado. E a tua reportagem tem um objetivo: descobrir se eu amo a minha esposa, se eu realmente amo ela, sabe, o quanto eu amo ela, ok? Entenderam? Esse é o objetivo teu. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Que tipo de pergunta você perguntaria para mim, para descobrir o quanto eu amo a minha esposa? Agora eu quero que vocês interajam. Quem tem coragem aqui de falar alguma coisa aqui? Daria a tua vida por ela? Anota aí, gente.
Quem mais? Vamos lá, nós somos uma comunidade, nós estamos juntos aqui. Quem mais? Vamos lá. Quanto tempo você passa com ela? Aqui nesse lado, vamos lá, gente. Mataria por ela? Esse daí pegou pesado. Vamos lá, aqui, alguém? Vai. Como é que foi? Você daria todos os seus bens para ela? Para salvar ela? Abandonaria algo por ela? Vamos lá, nesse canto aqui, alguém? Um corajoso aí. Tu daria as tuas córneas para ela, né? Esse daí foi Anatomy, né? Grey's Anatomy. Tem paciência com ela quando ela está num dia mal? Se ela terminasse com você hoje, o que você faria? Amém. Vamos lá, acho que tá bom. Então olha só. Você vai entender onde eu quero chegar. Eu pedi para vocês me darem aqui algumas perguntas que vocês fariam para mim, amém? Como balizador para entender se eu amo a minha esposa ou não, correto? Ok? Então tá. Quando eu falo sobre vocês amarem a Deus acima de todas as coisas, talvez possa parecer assim, se eu usar termos bíblicos, passagens bíblicas, né, para falar como a palavra fala, aquele que não aborrece pai e mãe, esposa, filhos, filhas, né, negócios ou assim mesmo por amor a mim, não pode ser meu discípulo. Aí você fala, poxa, é muito difícil, até porque o aborrecer no original, a Bíblia não fala aborrecer pai e mãe, esposa, a Bíblia fala amar a menos. Aquele que não amar a menos tudo isso, e inclusive a própria vida ao Senhor, não pode ser discípulo dele. Mas eu vou fazer algo diferente agora, amém? Eu vou fazer a tua pergunta, a pergunta que vocês fizeram para mim, para descobrir se eu amo minha esposa. Eu quero fazer essa mesma pergunta agora para você. Só que eu quero saber a respeito de Jesus. Eu quero que tu responda aí para você. E nós já vamos começar assim, ó. Você daria vida por Jesus? Quanto tempo você passa com Ele? Você mataria por Ele? Hã? É engraçado, né? Mas a gente lembra uma vez, Deus inclusive pediu para Abraão matar o seu próprio filho, né? Daria todos os seus bens? Essa é boa. Você abandonaria algo por Ele? Você daria suas córneas por Ele? Se o teu olho te pegar, tu teria essa coragem? Você teria paciência? Aqui a gente pode fazer algo bem legal, tá? Você teria paciência com Ele quando você acha que Deus está um dia mal contigo, que Ele não te responde, que Ele não fala contigo? Você teria paciência? E se Deus falasse assim, ó, eu corto minha relação contigo hoje, o que você faria? É forte, né? Olha só, cara. Eu usei a palavra de vocês agora contra vocês, para balizar o quanto de fato eu e você amamos a Jesus. Sabe, tem algo que eu preciso te falar nessa noite.
E eu sinto muito se talvez Jesus foi apresentado para você de uma forma que assim, aceita Jesus, né? Ele entra no teu coração e Ele faz tudo novo e você vive a tua vida como você quer, da forma que você quer. Eu sinto muito porque te apresentaram de forma errada. Porque aceitar a Jesus é negar a si mesmo. Aceitar a Jesus é querer uma nova vida. Você precisa entender, Jesus ele só veio para a terra e morreu em morte de cruz. Porque por um homem entrou o pecado chamado Adão, mas por outro homem chegou a salvação chamado Jesus o Cristo. Então a vida de um homem nos gerou o pecado e nós continuamos na vida do pecado. Mas agora pela vida desse homem, Cristo, nós podemos ter vida e vida eterna. Mas para isso você tem que entregar a sua vida para Jesus. É você falar: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. A minha vida não é mais minha agora, ela é tua. Não são mais os meus desejos, mas os teus. Não são mais os meus caminhos, mas tu é o caminho. Precisamos amar Ele acima de tudo. Se ainda te falta alguma coisa, sabe, girar, se há uma chave ainda que não virou, se tem alguma coisa dentro de ti que não aconteceu, se há algo da tua vida cristã que ainda te falta, e você se pergunta: Deus, o que me falta? Talvez te falte uma coisa: ser radical. Talvez lhe falte só isso, cara, você realmente entender. Para de querer viver a tua vida e trazer Jesus para fazer a tua vontade, mas agora escolha viver a vida de Cristo e deixe com que a vontade dEle seja estabelecida pela tua vida. E aí você vai entender, um avivamento vai acontecer e ele vai começar dentro de você. E esse avivamento começando dentro de você vai alcançar a tua esposa, vai alcançar os teus filhos, vai alcançar os teus negócios, vai alcançar a tua família, vai alcançar os teus estudos, os teus colegas, porque isso é avivamento. Avivamento é trazer vida a algo que estava morto. Mas tem que começar dentro de mim e de você. Sabe qual é a grande questão? Nós queremos viver grandes coisas em Deus, nós queremos viver, sabe, um grande chamado, nós queremos viver grandes promessas, nós queremos viver grandes milagres, grandes manifestações de Deus. Nós queremos a amizade de Deus em tudo que nós desejamos. Mas deixa eu te ensinar uma coisa nessa noite, presta atenção no que eu vou falar, se quiser anota, porque isso é dica de vida para você. A amizade de Deus só pode ir na tua vida aonde o senhorio dele já chegou. Aonde o senhorio de Deus não chegou na tua vida, a amizade dele não pode chegar. Aonde ele ainda não pôde tocar e tratar, aonde ele ainda não pôde dizer um não sem que você virasse o bico, nesse lugar você ainda não pode contar com a amizade de Deus. Enquanto você só nega imposto, enquanto você não faz as coisas certas, enquanto o senhorio de Deus não chega na tua empresa, a amizade de Deus não vai chegar te trazendo prosperidade, trazendo crescimento e expansão. Enquanto o senhorio de Deus não chegar na tua vida, sabe, fazendo com que você pare com a pornografia, que você pare com a lascívia, a amizade de Deus não pode chegar no teu casamento restaurando o teu relacionamento com a tua esposa. Deus quer ser teu amigo, Ele te gerou para isso. Mas nós saímos da sua graça e nós precisamos todos os dias buscar esse lugar. O senhorio dele precisa te alcançar para que a amizade dele também te alcance.
Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele é Pai. Algo que eu falei ontem aqui para os jovens, você precisa entender isso a respeito do amor de Deus. Ah, pastor, eu não sei se é assim, Deus é amor, eu acho que tu está sendo muito severo, está sendo muito bravo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o amor de Deus é um amor de pai, e amor de pai é diferente do amor de mãe. Eu tenho a Valentina de 7 anos e o Vicente de 5 meses, e eu sei como a minha esposa trata, e eu sei como eu trato, é diferente. A Valentina cai 1, cai 2, cai 3, cai 5 vezes, e a Duda vai, ó neném, ó princesa da mãe, beija, beija, beija a mãe, beija e sara. O pai, ó filha, vem cá, pai limpa, tal. A terceira vez eu já estou falando, filha, peraí, vamos lá, tu já vai fazer 8 anos de idade, não dá para tu ficar caindo desse jeito. O amor de um pai é um amor que corrige, o amor de pai é um amor que dá destino, o amor de pai é um amor que quer te ver crescer. Esse é o amor de Deus. Não confunda o amor de Deus, Ele é um amor de justiça. Inclusive você precisa entender isso. Algumas coisas que Deus te cobra, algumas coisas da qual Deus quer moldar dentro de você, não é porque Ele não te ama, pelo contrário, é porque Ele te ama. E quando você pratica iniquidade, quando você pratica o pecado, injustiça reina sobre a tua vida. E Deus quer que você seja um homem e uma mulher justos. Não é para o teu mal, é para o teu bem, é porque Ele te ama. É porque eu não quero mais que a Valentina caia e continue ralando o joelho. Não é um amor mau, é um amor bom. É um amor que faz crescer, é um amor que faz amadurecer. Sabe, por isso que talvez essa geração tem tanto desvirtuado esse amor e falar porque Deus é amor, não é assim. Por quê? Porque é uma geração que não tem pai. Eu sei, eu sou professor de jovens, eu lido com jovens, a maioria não tem mais pai. Não só literalmente, como grande parte não tem o pai mesmo, o pai nunca assumiu, o pai não nem registrou, o pai sumiu. Como infelizmente nós somos uma geração de homens frouxos que embora seja dentro de casa, a sua paternidade e a sua afirmação dentro de casa é nula, é zero praticamente. Então eu até compreendo você não entender, mas aqui é o lugar de você aprender. E eu estou te falando, o amor de Deus é um amor paterno. E um amor paterno é um amor justo. É um amor que vem para trazer equilíbrio, que Ele vem para trazer justiça sobre a tua vida. Sabe o que é justiça, segundo a Bíblia? Justiça é dar ao próximo aquilo que é de direito dele e ele ainda não sabe. O Lucas, ele não conhecia Jesus. E eu chego e falo, cara, alguém morreu na cruz por ti. Se arrepende dos teus pecados, tudo que tu fez já passou. Se tu quiser ele tem um caminho e uma vida nova para ti. E ele conhece esse amor, ele conhece a cruz, e ele aceita, e ele é justificado. E a partir desse dia, ele trilhando esse novo caminho todos os dias, o Espírito Santo vai vir sobre ele, retirar amarras de pecado e colocar sobre ele mantos de justiça. Essa é a justiça que nós precisamos entender. Quando Deus quer te moldar, Deus quer te tirar do lugar de injustiça. Deus quer te tirar do lugar de erro. E Ele quer te fazer segundo a vontade dEle. Ele quer que você volte a ser como era no jardim. Não só imagem, mas também semelhante a Ele. E Ele é santo. Ele é justo. E o Senhor quer te levar a esse mesmo lugar, meu amigo. Sabe, será que você consegue entender isso? Eu trouxe isso aqui, como eu falei, eu quero trazer alguns exemplos de coisas que o Senhor já ministrou para a minha vida.
eu tenho aqui um suco de laranja para mim. Vem cá, abre os dois. São duas coisas que eu amo, suco de laranja. Quem gosta de suco de laranja aqui, levanta a mão para mim. É bom, né, cara? Suco de laranja natural é uma delícia. E outra coisa que eu amo, chocolate. Quem concorda comigo que chocolate é bom? Isso aqui só encontra no Brasil e no Sul ainda. Eu lembro quando o Mike Duque veio pra cá, eu falei, Mike, tem duas coisas que tem que experimentar aqui, chocolate e laranjinha. E eu fiz ele experimentar, tá? E ele gostou, ele aprovou. Eu fiz também ele experimentar a nossa bala de coco, que é boa, né, cara? É diferenciada. Pra ter uma noção, eles pedem pra mim enviar pro correio pra eles, de tanto que eles gostam dessa bala. E é duas coisas que eu amo. E nós vamos fazer o seguinte, suco de laranja. Obrigado. Suco de laranja é as coisas de Deus, e você vem para a igreja, aí você adora, aí está o Alan lá encharcando a camiseta, e você encharca a tua camiseta aí com ele, e tu fala, Deus, eu te amo, Deus, tu é tudo para mim. Que delícia. Aí na segunda-feira, você não resiste, e você acessa um site que você não devia. Mas é bom também. Não é ruim. Aí você chora, você se arrepende e fala assim, Deus, não, Senhor, eu acredito nos teus sonhos, nas tuas palavras para mim. Jesus, eu vou ganhar as nações para ti. Eu vou ganhar. Aí você fala assim, tu viu aquela outra lá, agora é líder. Pensa que é alguma coisa. Deus, a minha vida é tua. Não me importo, quer saber? Olha como está difícil a minha vida, só isso aqui não vai fazer mal. E nós aceitamos Jesus, mas a gente quer continuar tendo essa vida paralela. Mas sabe qual é o pior? O que a gente acha que a gente está fazendo, a gente acha que a gente consegue separar as coisas. Mas quando Deus for que você canta alguma coisa, a tua adoração a Deus é o teu estilo de vida. Aí você quer que Jesus tome isso aqui, ó. Se alguém tiver coragem depois, pode tirar, isso é muito ruim, cara. Nós queremos que Deus receba a nossa vida dessa forma. E dessa forma nós queremos a amizade de Deus. Sendo que o senhorio dele, Alan, não pôde ainda chegar sobre as nossas vidas. Sabe por que eu estou chamando a atenção de vocês, igreja? Porque todo avivamento começa com arrependimento. Eu acredito que se a gente como comunidade chorar, se arrepender e falar, Deus, nós precisamos da tua misericórdia. Nós somos homens e mulheres ordinários, falhos, não temos nada, mas nós sabemos que o teu Espírito sobre nós pode nos fazer acessar o extraordinário. O teu Espírito sobre nós pode nos fazer acessar e estabelecer coisas que somente nos céus se vivem. Nós podemos, se nós gerarmos um lugar de arrependimento, se nós colocarmos Deus realmente acima de tudo e amar a Ele acima de todas as coisas. Enquanto eu estava lá em Portugal, uma das coisas que Deus mais me remexeu e fez eu voltar a lembrar, foi de uma palavra que Deus me deu quando a minha filha tinha 5 anos de idade. Eu estava dando um banho na Valentina, e ela estava aprendendo na escolinha dela o hino nacional.
E ela começou a cantar um hino para mostrar para mim. Nós adultos já não cantamos direito, né? O hino nacional. Tu imagina uma criança de 5 anos, tudo errado. E eu estava me divertindo com ela, né? Aquela coisa, mãe que dá banho de verdade em criança, né? Pai só brinca. Eu estava brincando com ela no chuveiro e rindo com ela. E ela ouvindo do Ipiranga, né? E as calças plásticas. E aí, beleza, acabou o banho, comecei a enxugar ela. Daí ela falou assim: papai, você sabe o que é liberdade? Ela me fez essa pergunta. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Tu sabe, né, que tem momentos que teu filho pergunta porque ele quer a resposta, mas tem momentos que ele pergunta porque ele quer que tu pergunte para ele de volta, não é assim? Então eu entendi que a pergunta dela não era me pedindo uma resposta, mas sim, né, uma indagação. E eu falei assim: não, filha, o que é liberdade? E ela falou assim: papai, liberdade é o desafio que Deus nos dá para vencer o mal. A gente escolhe se usa essa liberdade para derrotar o inimigo. Eu falei: como é que é, Valentina? Que quando ela falou o que é liberdade, eu falei: tá cantando hino nacional, fala de liberdade, né? Tem tudo a ver com hino, é coisa de criança. E aí eu falei: meu Deus. Ô crente, se a palavra te promete, te garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito, que desafio você tem? Se todos os pecados teus foram perdoados, que desafio você tem? Se o Senhor nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, que desafio você tem? O desafio que nós temos hoje é um só, é aquilo que a graça nos deu. Ela nos deu a liberdade, mas agora eu posso, e eu tenho esse desafio de querer continuar na lama, querer continuar comendo com os porcos, ou voltar para a casa do Pai. Esse é o maior desafio do crente. O maior desafio do crente não é o diabo, o maior desafio do crente não é a tentação, o maior desafio do crente é o próprio crente. O maior desafio que nós temos quando nós aceitamos a Jesus é escolher o que eu faço com a liberdade que Deus me deu. Eu quero ser um crente bonitinho de domingo à noite, ou eu quero ser um doido fedido como João Batista, mas que anuncie a volta do Cristo. O que eu quero fazer com a minha liberdade? Aí, eu enxugando ela e já pensando nisso tudo, ela fala assim: e papai, você sabe o que é um homem retumbante? Eu falei: não, pronto, agora, né, o espírito saiu da Valentina, voltou a criança Valentina, vai falar besteira. Eu falei: não, filho, não sei o que é. E de fato, o que é retumbante, né? Eu fiquei assim, né? Eu falei: não sei, filho, quanto mais um homem retumbante. Ela falou assim: papai, um homem retumbante é um homem forte, que não tem medo de morrer, que vai para a batalha e ele luta para vencer. Quando ela falou isso, eu entendi que o Espírito Santo estava falando algumas coisas comigo. Eu peguei ela, abri a porta do banheiro e só falei: Duda, pega ela agora. Dela que foi, só pega, eu preciso orar. A Duda ficou meio assustada, que eu falei: não, daqui a pouco ela vai falar mais alguma coisa, eu vou cair no espírito, então deixa eu dar ela, tá tenso demais. Eu saí para o meu quarto chorando e falando com Deus. Significado de retumbante. Retumbante é o que provoca um som muito alto, intenso, de grande repercussão, capaz de se fazer ouvir de longe, bombástico. E ele dá um exemplo: ouvir um brado retumbante. Deus está procurando homens e mulheres retumbantes. Homens e mulheres retumbantes. Cara, a tua vida tem que provocar um som muito alto onde você está inserido. Elber, eu não estou na empresa que tu está, meu amigo, mas se você está lá, Jesus tem que estar lá, porque Ele habita dentro de você. E o teu colega do lado com problema no casamento, ele não pode ficar do mesmo jeito porque você está lá. Nós temos que ser homens e mulheres que provocam um som muito alto, homens e mulheres retumbantes que por onde passa
deixa a sua marca. Sabe por que Deus ministrou isso de volta ao meu coração? Por causa desse menino aqui, do Del. O Del foi para Portugal fazer nada, era férias. Ele foi passear com a esposa e com a filha. Os pais moram lá, ele só foi passear. Só que ele decidiu ser um homem retumbante. E no tempo dele de férias, ele encontrou um povo que queria saber mais sobre Jesus. E com o violãozinho emprestado que ele tinha lá, ele cantou, ele chamou as pessoas, reuniu, falou de Jesus. E nos 3 meses que ele passou em Portugal, ele reuniu mais de 30 pessoas. Brasileiros, portugueses, até cubanas ele ganhou para Jesus. E aí ele volta para o Brasil. O problema é que ele deixou um buraco, porque ele foi um homem retumbante. Agora que nós voltamos para Portugal, nós encontramos um povo apaixonado por Jesus, sedentos, e que eles estavam desesperados, perguntando: tá, e agora? O Deus foi embora, como é que nós ficamos? Pessoas maravilhosas, cara. Inclusive as loucuras de Deus, né? Cara, cunhado e irmão do Del, cara, eu já conhecia pouquinho. Lá Deus nos conectou de uma forma, eu amo tanto os dois. E o que eles não viveram, conheceram aqui, estão vivendo e conhecendo lá. Provavelmente estão assistindo a gente agora. Começaram os grupos pequenos e nós, Cena, nós estamos indo começar algo lá em Portugal. Na nossa última reunião, nós tínhamos mais uma família nova que estava lá aceitando Jesus, estava conhecendo o Evangelho da maneira que a gente prega pela primeira vez. Nós precisamos ser homens e mulheres retumbantes, homens e mulheres que provocam o som alto, homens e mulheres dispostos a transformar o ambiente onde nós estamos inseridos. E a gente pensa que para ser um homem, uma mulher retumbante, a gente precisa de muita coisa. Não, não, você só precisa viver a vida que Ele quer que você viva. Você só precisa se sujeitar à vontade dEle. Evan Roberts, que a gente falou lá no país de Gales, 1 ano da conversão desse menino, se converte de uma maneira diferente em Deus. Já conhecia Jesus, mas se torna tão apaixonado por Jesus. Na verdade levou um total de 18 meses. Em 18 meses o país dele inteiro servia a Deus. E ele era um minerador, ele era um Zé Ninguém dentro do país dele. Mas ele decidiu ser um homem retumbante. Abre a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 4, versículo 16. Senão eu vou falar: meu Deus, o pastor falou de tudo menos na Bíblia. Não abriu a Bíblia. Pecador. Abre comigo. Lucas capítulo 4, versículo 16. Você não tem noção do que Deus fez naquele lugar, querido. Nós falamos do amor de Jesus, ganhamos a menina para Jesus, oramos por ela. Uma menina no país de Gales. A gente foi comer uma pizza. Porque é difícil, estar em outro país, tu não sabe o que comer, né? Tu não sabe se é bom, se é ruim, se é barato, se é caro. Na parte que a gente teve lá na Inglaterra mesmo, a gente só comeu lanche praticamente, porque é caro, né? Missionário tem que ser assim, né? Não dá para comer carne não. Por isso que eu falei, quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fui numa churrascaria, cara. Oh, obrigado Jesus pelo Brasil. Obrigado Deus pela picanha. O que aconteceu aí? Tudo certo? Para ler a Bíblia, fechou. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres,
enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a lhe dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele, se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Amém? Deu. Pode desligar de volta. Eu quero te fazer entender o que essa passagem significa. Primeiro, Jesus ele tinha ido para onde? Para onde que Jesus foi? Nazaré. Jesus era da onde? De Nazaré. Amém? Jesus foi para Nazaré. Num sábado ele foi para a sinagoga, como era de costume, o Shabá. Amém? E ele foi para uma sinagoga, e na sinagoga da terra dele, da família dele, onde todo sábado ele ia, um lugar que as pessoas já conheciam Jesus. Amém? Inclusive eu fui nesse lugar quando eu estive em Israel, e eu vi a sinagoga ali, está até hoje as ruínas, está lá. E eu fiquei imaginando, cara, Jesus foi aqui que ele fez isso, que loucura. Foi um momento muito especial para mim, eu chorei muito naquele lugar. Mas olha só, Jesus entra lá. Quando Jesus entra, eles dão um livro para Jesus ler, e ele pega exatamente a parte que fala em Isaías sobre o Messias. Renan, prepara para mim as 3 cadeiras. Ele pega o livro do profeta Isaías, ele abre o livro e ele procura, e ele acha o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele começa a ler. Só que eu quero te fazer entender o que aconteceu nesse momento. Nas sinagogas naquela época, inclusive é de costume ainda hoje em algumas sinagogas em Israel, eles têm 3 cadeiras. Amém? E nessas 3 cadeiras estão determinados um lugar específico para cada pessoa. Uma pessoa é o sacerdote da sinagoga. Eu vou chamar o Devando. Vem cá, Devando, você vai representar para mim, vem cá. Você é um cara bonito. Vem fazer comigo teatro de novo. Vem, tu já está expert, já fez comigo já uma vez. Senta aqui. Então em um lugar ficava o sacerdote da sinagoga. Amém? Essa cadeira era dele, ninguém sentava aqui. Ele falou: mas esse aqui não é fariseu não, hein? Olha, viu? Ele já até sabe o lugar dele, a gente decorou, a gente saiu de casa. Na outra cadeira sentava um ancião. Naquela reunião, o homem mais velho, o homem mais sábio daquele lugar, sentava nessa cadeira. E havia uma terceira cadeira, e nesta cadeira ninguém sentava, porque esta cadeira era a cadeira do Messias. E eles deixaram essa cadeira vazia, esperando para que quando o Messias chegasse, o Messias tivesse aonde sentar. Aí agora você entende. Jesus entra na cidade dele, na sinagoga da família dele, e ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me chamou para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. E ele começa a falar, e ele começa a falar.
Aí ele fecha, entrega para o auxiliar e senta. Nesse momento ali, Jesus estava sentando num lugar onde ninguém ousava sentar. E quando ele senta nesse lugar, por isso que a palavra fala que todos ficam com os olhos fixos nele, porque todos ficaram espantados. Eita! E ao mesmo tempo que eles ficaram espantados, eles ficaram maravilhados com as palavras de Jesus, porque quando Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, havia autoridade, e eles começaram a falar, uau, o que são essas palavras? E eles ficam maravilhados, porque Jesus, ele não só senta, mas ele fala, hoje se manifesta, hoje acontece no meio de vós, aquilo que foi dito, aquilo que você acabou de ouvir, o Messias está no vosso meio. E é por isso que daí no final a palavra fala que alguns falavam assim, ei, mas peraí, ele é o filho de Deus, mas ele não é o filho de José? O que eu quero dizer com isso? Assim como Cristo fez isso, escuta o que eu vou te falar agora. A palavra de Deus fala assim, ardente é a expectativa da criação, aguardando a manifestação de quem? De quem? De quem? Dos filhos de Deus. Escuta o que eu vou te falar. Lá na sua casa, lá nos seus familiares, lá no seu trabalho, na sua empresa, lá na sua faculdade, no seu colégio, aonde você está inserido, no meio da sociedade a qual você faz parte, eu quero te falar uma coisa, existe toda uma criação que criou uma cadeira vazia, que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aonde você está, pelos becos, pelas ruas, pelas vielas, existem homens e mulheres numa expectativa, esperando com que alguém viva de verdade para Jesus e que diga, o Espírito do Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Que tenha a ousadia de sentar nesses lugares no meio da sociedade e anunciar o Filho de Deus. Nesses dias, sabe o que Deus está procurando? Homens e mulheres que trabalhem para a sua obra. Deixa eu te falar uma coisa, a obra de Deus não é trabalhar na igreja. Sabe qual é a obra de Deus? A obra de Deus é revelar o Filho. É revelar o Filho, a obra de Jesus. Deus, Ele revelou o Filho, a obra de Deus é revelar o Filho. E Deus me chama, Deus te chama para fazer parte da sua obra sobre a terra. Homens e mulheres que irão manifestar o Filho. Então tudo que eu estou te incentivando nessa noite, tudo que eu estou chamando você para fazer nessa noite, é tomar a coragem, é tomar uma atitude, é tomar uma decisão e dizer, hoje na minha casa eu tomo esse lugar. Hoje no meu casamento eu tomo esse lugar. Hoje no meio dos meus familiares eu tomo esse lugar. Hoje no meio da minha faculdade eu tomo esse lugar. Hoje no meio do meu trabalho eu tomo esse lugar. Vou parar de ser crente 007. Ou vou parar de ser crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Mas eu vou me arrepender de verdade e vou aceitar Ele de verdade. Sabe o que mais me espanta? Quando o Ivan Robert ele começa o avivamento do País de Gales, Deus pede algumas coisas para ele, 4 passos. A primeira coisa que Deus pede para Ivan Robert é: ei, Ivan, peça perdão pelos seus pecados e aceite a Cristo. Ele já conhecia Jesus. Aí ele insiste, ele fala: Jesus, eu quero. E Jesus fala assim: então, se arrepende de verdade e me aceita de verdade.
Tu já parou para pensar, crente, que às vezes é isso que é o primeiro passo que a gente precisa dar para Deus? Às vezes a gente quer fazer muita coisa para Deus, só que a gente não aceitou ainda Ele como a gente deveria, e a gente não se arrependeu ainda como a gente deveria. Segundo passo, larga tudo que é duvidoso na tua vida. Sabe aquilo que tu fala assim, mas acho que isso aqui não faz mal, acho que isso aqui Deus não se importa se eu faço, acho que isso daqui não faz diferença para Deus. Deus olhou para ele e falou assim, Ivan, se tem dúvida, é porque não vem de mim. Acabou. Tu quer mudar o teu país? Então larga tudo que é duvidoso no teu coração. Não pode mais haver dúvidas. Terceiro passo, que para mim é um dos mais importantes, que toda igreja deveria entender. Hoje, isso está no número 1 da minha lista de oração. Pedir pelo Espírito Santo. Cristo morre em morte de cruz, e Ele recebe toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. De tudo que Ele podia fazer comigo e contigo, Ele nos deixa uma coisa: o Espírito. Tem algo maior ou melhor que você possa pedir para Deus do que o Espírito Santo? Não. Ele é a chave para todas as coisas. O último passo. Ivan, publicamente, me aceite e dê testemunho de mim. Publicamente aceite a Jesus e testemunhe Jesus. Tá vendo? Não é muita coisa, não é nada difícil, é só uma posição, é só uma decisão, uma escolha. Publicamente, onde tu está inserido, cara, aceita Jesus e testemunhe Jesus. Testemunhar não é só falar, mas é ser Cristo onde você está, com a tua vida, com a tua atitude. Seja Cristo. Foi incrível que Deus fez aquele lugar. Parte do nosso coração está em Portugal agora. Aonde a gente foi, nos lugares que a gente foi, as pessoas sedentas por ouvir Jesus. Até o último dia. No último dia nós saímos e eu fui numa loja para comprar um negócio que eu já vou divulgar para a igreja logo. Eu vou fazer um negócio aqui para as missões, para a gente arrecadar fundos. E eu, no começo da viagem, eu vi essa loja com esse item. E eu fiquei a viagem toda: será que eu compro, será que eu não compro, será que eu compro, será que eu não compro, né? E a gente discutindo para o grupo. E eu fui orar para Deus, e eles empolgaram: não, vai pastor, vai dar bom, vai dar bom. E eu sei lá, cara, era muito dinheiro. É a responsabilidade, é o dinheiro das missões. Eu tenho responsabilidade com o que eu faço. E aí no último dia, depois eu preguei 2 vezes no domingo lá. Depois das 2 pregações, a gente foi para comprar as últimas coisinhas que a gente queria, para levar para a família, né? Tem que levar lembrancinha para a esposa, senão apanha, né? 15 dias fora e não vim com nada. Quando eu chego na loja, o menino que me atende, Deus me mostra toda a vida dele. Daí, num exato momento, eu comecei a falar as coisas que Deus ministrou no meu coração, e ele começou a chorar dentro da loja. E eu falei: posso orar por ti? Ele falou assim: aqui dentro não se pode orar, mas eu quero a tua oração. Se tu puder esperar, daqui a 15 minutos eu saio. Eu falei: com certeza. E eu comprei o que tinha que comprar, e eu esperei ele para o lado fora da loja. Ele fechou a loja, saiu. Enfim, começamos a orar por ele. Esse rapaz era brasileiro, estava morando 2 meses em Portugal. Ele fugiu de casa com outro homem para morar com esse homem em Portugal. Esse homem, quando ele chegou em Portugal, roubou todo o dinheiro dele e ele foi morar na rua. Esse rapaz é filho de pastor. Por ele querer viver no homossexualismo, o pai rejeitou ele, não aceitou o que ele estava fazendo. Ele estava sem falar com o pai, odiando a Deus, passando fome em outra nação.
E era o primeiro emprego que ele tinha achado. E ele achou um lugar que ele achou assim que ele ia poder se esconder de Deus. E Deus achou ele naquele lugar. E Deus achou ele naquele lugar, cara. E era tarde da noite, no meio da praça, um lugar mega movimentado, muito turístico de Portugal. Nós demos a mão e nós começamos a orar por ele, falar de Jesus para ele. E ele se reconciliou com Deus, chorou um monte. E deixamos uma marca sobre a vida dele. Sabe, eu vou te falar, eu tinha um sonho totalmente diferente para a minha vida, eu, Guilherme, como homem. Mas um dia eu ouvi os sonhos que ele tinha para mim. E como a palavra fala, os pensamentos dele são maiores do que o meu. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os teus. Viver para Deus te torna um homem, uma mulher retumbante. E eu te provo, e eu afirmo, eu testemunho para você, vale a pena servir a Deus. Quando eu saí daquele lugar, eu tive um tempo depois no quarto, chorei. E eu falei, Deus, obrigado, porque eu não sou nada. Mas olha que louco, eu fui com medo de comprar um negócio caro. E eu falei, Deus, na verdade não é nada comparado à alma dele. Então para mim valeu tudo, se der certo, se não der, não me importa mais. Eu falei, te servir é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Deus tem algo para você. A palavra fala que a noiva de Cristo, ela é uma noiva ataviada de vestes de justiça. Vestes de justiça é você justificar alguém, é você falar do amor de Jesus, é alguém aceitar a Jesus através da sua vida. Ei, escuta o que eu estou te falando. Isso é uma ordem de Deus para todo mundo. Todo mundo que aceitou Jesus deve falar dele. Você precisa anunciar Jesus. Essa é a tua função como noivo. Você precisa se preparar para o casamento. E as suas vestes só podem ter um tipo de tecido: atos de justiça. Temos vivido dias difíceis, sim. Mas quanto maior a dificuldade, maior é a manifestação. E isso me empolga. Obrigado. Obrigado, meu querido. Há uma cadeira te esperando. Pode. Eu quero que você lembre disso. Há uma cadeira te esperando. Vocês iam botar foto ali, é isso? Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo. Continua cantando essa música. Cristo é tudo que Deus pode. Sabe tudo que eu quero que você entenda nessa noite? Cristo. Você carrega o milagre de alguém. Cristo. Você carrega a salvação de alguém. Enquanto nós olhamos a beleza do Cristo, existe alguém do teu lado perecendo, querendo conhecer o mesmo. Sabe,
Sabe, Deus te chamou para falar muito mais do que tem que falar só com crente. Deus não nos chamou para fazer festa realmente só para nós mesmos. Deus não nos chamou, sabe, para promover algo só entre nós mesmos. Deus nos chamou para ser homens relevantes. Deus nos chamou para manifestar o Cristo. Assim como Isaías, quando olha para Deus, ele reconhece a sua santidade. E automaticamente ele se arrepende e fala: ai de mim que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O meu desejo para você nessa noite é que você olhe para Cristo, que haja um arrependimento genuíno. Sabe, que você olhe para essa santidade e você queira corresponder a essa santidade. Porque quando Isaías olha, ele se arrepende, Deus fala assim: ah, quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Se houver um arrependimento genuíno dentro de você, sabe o que você vai ouvir nessa noite? Você vai ouvir Deus falando assim: ah, quem há de ir por nós? Quem nós podemos enviar? Porque tudo que Deus quer, homens e mulheres que se manifestem, filhos. Eu queria que você ficasse em pé comigo.